disse, Alberto, senta-te no sofazinho e vê lá que história é que tu achas que eu posso contar aos meninos. E disse os vossos nomes, de alguns que eles já conhecem. E disse assim, eu acho que eles vão gostar desta. Mas qual é que tu gostas mais? E eu fui na cantiga dele. Olha, quando cheguei à hora do almoço, ele tinha lá uma coisa para mim. Se eu vos disser que venho contar uma história e posso vestir isto, estás-vos a lembrar? De onde é que será uma história se eu vestir isto? Achas que é da China? Eu também acho. Então, olha, eu vou mesmo vestir a camisola, ou melhor, vou vestir o copo. É de Japão. É de China, Japão. Olha, este é mesmo da China. O menino foi comprado no chinês. Foi-me oferecido por um sobrinho do Alberto e por uma sobrinha que trabalhava na China. Eu errar usá-lo, escorregador. Aqui vou eu, estou toda preparada. Estou assim um bocado apalhaçada, não estou? Não. Fico bem assim, a contar. É que eu é raro contar histórias assim, vestida à palhaçada, mas já vai ser, esteja cá a experimentar. E o Alberto disse, está genial. E eu disse, Alberto, pelo amor de Deus, agora estou a olhar para os peitos assim, figurinha. Mas para contar histórias e para ver histórias, qualquer figurinha vale, não é? E se eu puser ainda isto, que ele preparou à hora do almoço, vejam só, que eu disse assim, não te esqueças de levar, e eu, pá, tenho que pôr, não é? Porque se ele pediu, então eu fico mesmo com ar da China. Deve ser a da China. Ou um sábio que possa viver nas montanhas. Vou-vos dizer uma coisa. Na China, como em muitos outros países, até no nosso, antigamente não havia televisão, não havia telefones, não havia... Os livros ainda ia havendo, mas nem toda a gente sabia ler. E então passeavam homens na China de bicicleta com uma coisinha destas. Transportavam isto. Vocês sabem como é que isto se chama? Eles levavam isto na bicicleta. E depois diziam e isso queria dizer que chegou o contador das histórias. As pessoas juntavam-se, o contador das histórias abria a sua mala de kamishibai, e eu vou pedir à professora Lourdes, porque senão está para ali a visão à nossa amiga Joana, coitadita, e vou pedir a ela, chegue para lá um bocadinho, que assim talvez possa ajudar. E então chegava a pessoa assim. E as pessoas eram o primeiro toque para ficarem quietos. Depois. E era o segundo toque para ficarem quietos. E de repente abriam-se as portas de uma espécie de teatrinho. Aqui por trás põem-se as lâminas que contam através dos desenhos as histórias e nós temos aqui isto. O quê? Até a minha irmã também já sabe. Mistério. É um mistério. É um ponto de interrogação. Sempre gostei de ouvir chamar ao ponto de interrogação um mistério, porque nós não sabemos o que é que se vai passar. Mas se eu fizer assim, eu já posso dizer que já aparece qualquer coisa. Eu trouxe uma história de um país muito distante. É tão distante que fica na Ásia, no sul da Ásia, chama-se Vietnã. E no Vietnã havia uma coisa muito engraçada. Os lá são mesmo muitos, são tantos, que na terra, no Vietnã, na aldeia onde vivia um senhor, o senhor Yong Quan, alguém contou a história do rei Sol. O gato Sol vive. O gato Sol. E Yong Quan era o sábio, a pessoa mais velha que vivia naquela aldeia do Vietnã. E era tão sábio, que ensinava crianças, que até atendia pessoas já mais crescidas, quando tinham algumas dificuldades e queriam saber coisas sobre o mundo. Ele sabia o nome de todas as coisas. E era um homem alegre, era um homem feliz, era um homem que vivia no cimo da montanha. E lá nessa terra também vivia um rapazinho chamado Chusin. Chusin era um rapaz muito engraçado. Ele era mais ou menos como todos nós. Adorava animais, adorava plantas, também gostava de brincar a outras coisas. Mas um dia, quando ele começou a crescer, o pai disse-lhe: Chusin, temos que arranjar uma maneira, um sítio onde possas viver. E ele pensou: uma casa para mim? Sim, estás crescido, estás grande. E pensou e disse:
cidade não quero, viver à beira dos carros também não, o que eu quero mesmo é uma casa na floresta, bem lá para cima, para poder falar com os animais, para poder conversar com eles, para que eles me visitem e eu visitá-los a eles. E assim foi. Construíram uma cabana, mesmo na orla do bosque. Alguém fez um disparate aqui muito grande. Não, passa. Às vezes isto acontece com as histórias. Nem sempre as lágrimas estão no sítio certo. E os meus meninos andavam aqui a brincar. E então, um dia, estava eu a tentar dormir, cabecear, silêncio, ouviu um miar e disse: "Ai, que barulho esquisito!" E aquele miar era mesmo um miar de aflito. Miau, miau. Ele disse: é um animal, e está doente. Ele saiu da cabana no escuro da noite e viu o gatinho e disse: "Oh, pobre gato, como é que ele aqui veio parar?" E se não fossem os cuidados dele, até podia morrer. Pegou nele com todo o carinho, levou-o para casa e tornaram-se grandes amigos. Jocinho e o seu gato eram grandes amigos. Olhem, tão amigos que eles eram, viviam tão juntos que até estavam a ficar parecidos. As namoradas do Tutinho, que ele era simpático e tinha muitas namoradas, ter namoradas não tinha muitas, porque ele não gostava mais de viver sozinho, queria isso para mais tarde. E então, quando pegavam ao colo, diziam: "Olha que o gato é parecido contigo, Tuxinho." E até era verdade. O cabelo comprido, caracóis, e olha, eram tão companheiros, tão amigos, que ele achou: "Ora, o gato precisa de outro nome. Precisa de um nome mais importante, um nome que lhe realce as características, porque ele é tão forte, tão delicado, é tão companheiro, que só o gato, olha, chamar gato ao gato não serve. Não, quero um nome como deve ser." E claro, pensou, e por mais voltas que pensasse, disse assim: "Já sei quem pode ajudar. Quem me pode ajudar é o Yongquan." E então, toca a subir a montanha. Ele e o gato subiram a montanha. Quando o Yongquan viu o Tuxinho, disse assim: "Olá, amigos, Tuxinho." E o gato: "Esse gato está forte. Olha, é por causa dele que eu cá venho. E como tu sabes tantas coisas, venho cá perguntar-te qual é o nome mais apropriado para o meu gato. Quero um nome importante, porque ele é mesmo muito importante." Bom. E já pensaste em algum?" E o Tuxinho põe a mão na cara e diz: "Eu pensei que a coisa mais importante que há, a coisa mesmo mais importante que há, é o Sol. Pensei chamar-lhe Sol." E o Yongquan, estou a ver estes nomes chineses, disse assim: Parece-me bem, coçou a cabeça, deitou uma baforada no peixinho enquanto pensava: "Mas olha lá, tu já reparaste que o Sol é importante, isso é verdade, mas já reparaste que às vezes alguma coisa está